Então, olá a todos, né? Bom dia, sejam bem-vindos. Eu tenho hoje a enorme satisfação de abrir mais um Harvard Brasil Diálogo Online, não é? E hoje a gente tem uma conversa super especial com um grupo especialíssimo de ilustres líderes brasileiros no campo de relações internacionais. Uma conversa que vem num momento muito importante para nós no Brasil. Meu nome é Helena Monteiro, eu sou a diretora do escritório de Harvard no Brasil, do Centro de Estudos Latino-Americanos David Rockefeller, da Universidade de Harvard. E eu vou começar hoje apresentando a Roberto Simon, que será o mediador do diálogo de hoje, né? Roberto tem uma biografia super extensa e para a gente dar início ao diálogo, né, eu vou encurtar um pouco, vou apenas dizer, Roberto, que você é diretor sênior de políticas públicas do Council of the Americas, em Nova York, é editor de política da revista America's Quarterly, é colunista do jornal Folha de São Paulo, é formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard. Então, bem-vindo, Roberto. O formato de hoje vai ser uma conversa que vai ser mediada por Roberto com os palestrantes e o foco é Relações Internacionais do Brasil e também em tempos de coronavírus, mas nos mundos de hoje, como estamos vivendo, né? Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento pela barra de baixo da sua tela no Zoom, tem a tela tem a feature que diz Q&A, que é Questions and Answers, então podem escrever aí suas perguntas, e com o tempo a gente vai tentando incorporar as perguntas dos participantes na conversa. Nem sempre a gente consegue responder a todas as perguntas, mas sempre dá para combinar e responder algumas das perguntas. Então, sem tomar mais tempo, eu vou passar a palavra para Roberto, que vai apresentar os palestrantes de hoje. Roberto. Maria Helena, obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui mediando essa discussão com um grupo tão especial. Eu começo dizendo que eu acho que falar sobre o papel do Brasil no mundo de hoje é tratar de crises simultâneas e relacionadas, né? Acho que tem a crise sanitária, que agora consome mais de 800 vidas de brasileiros e brasileiras no nosso país, ameaça o colapso do sistema de saúde no nosso país. Há também uma crise econômica. A gente está à beira de mais uma queda abrupta do nosso PIB, depois de um período de extrema dificuldade do Brasil. A gente não cresce mais de 1,5% do PIB desde 2013. Há uma crise política da nova república. Acho que o governo Jair Bolsonaro talvez seja a expressão máxima dela, mas uma crise que em boa medida antecede o governo. E há também uma crise do paradigma da política externa, com a ruptura diplomática, eu diria a maior ruptura diplomática em várias décadas que nós vimos. Para discutir essas questões, temos um grupo realmente especial, e em vez de também discutir, ler a biografia deles, eu vou falar por que eu acredito que são pessoas que podem agregar muito a essa discussão. Começo pela Adriana Abdenur. A Adriana é coordenadora da área de paz e segurança do Instituto Igarapé, mas ela tem um papel importantíssimo no Brasil, eu diria, jogando atenção para temas que foram historicamente marginalizados na agenda de relações internacionais, como questões de gênero, papel de atores não estatais nas relações exteriores, e sempre operando nesse espaço entre a academia e a sociedade civil. Hussein Kaluch, hoje pesquisador da Kennedy School e do Weatherhead Center de Harvard, é um comentarista prolífico aí na imprensa brasileira sobre assuntos estratégicos do Brasil. E o Hussein ocupou vários cargos no Estado brasileiro. Ele foi, até 2018, secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer, mas o Hussein também trabalhou na área internacional do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal. E, last but not least, certainly not least, como se diz por aqui, o embaixador Rubens C. Cooper, o ministro da Fazenda, ministro da Amazônia, secretário-geral da UNCTAD, embaixador do Brasil junto à ONU em Genebra, e não só uma pessoa com uma carreira, uma trajetória absolutamente impressionante, mas também um dos grandes pensadores das relações externas do Brasil, que há pouco publicou um livro sobre história da nossa política externa, que imediatamente se tornou o manual de referência aí da área. Um pouco, acho que a ideia aqui, a gente teve uma conversa preliminar, em vez de fazer um painel típico de cada um fala 10 minutos, a gente vai partir direto para o debate. E eu queria começar, na verdade, com uma questão comum a todos, que é como nós do Brasil, ou brasileiros, devemos enxergar essa transformação da ordem internacional
que a Covid-19 está impondo e qual que é o papel do Brasil nessa história, né? Onde vamos parar? Qual que é o lugar que o Brasil pode ocupar nessa nova ordem internacional que se desenha? Eu vou começar pela Adriana e depois vou passar a mesma pergunta para os demais panelistas. Obrigado de novo pelo convite. Muito obrigada, Roberto, e muito obrigada ao Harvard Dialogues. É um prazer estar aqui, encontrar o senhor aqui, embaixador, o Sen também, e os colegas que organizaram esse evento, mas também a série, que está muito interessante. Bom, o Roberto começou o debate com questões muito abrangentes, né? Então vamos começar pela questão da transformação da ordem global no contexto da pandemia. E eu vou fazer comentários muito abrangentes como um ponto de partida. Eu acho que a gente tem, por um lado, uma aceleração de tendências já pré-existentes. Nós enxergamos atualmente o acirramento da disputa geopolítica entre grandes potências, né? Temos a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, temos também uma expressão na área de defesa e segurança, sobretudo na rivalidade que se dá entre essas duas potências no Pacífico, mas também no ciberespaço. Nós temos a construção liderada pela China de um grande corredor geopolítico e geoeconômico, que é o Belt and Road. E, ao mesmo tempo, o que preocupa bastante, inclusive no que diz respeito à resposta da comunidade internacional à pandemia, nós estamos vivendo um momento de enfraquecimento muito preocupante da governança global, não apenas da arquitetura da governança global estabelecida, né, o sistema ONU, as instituições de Bretton Woods, mas também de ataques sistemáticos aos princípios básicos que sustentam essa arquitetura, tais como o multilateralismo, a ideia dos direitos humanos, a própria igualdade de gênero. Então, vivemos um momento em que a disposição para a cooperação internacional por parte de muitos estados, não todos, mas muitos, está em baixa. E isso, aliás, é um contraste com 2008, quando nós tivemos a crise financeira, onde, mal ou bem, houve uma série de esforços conjuntos e de alinhamentos de políticas públicas para o enfrentamento daquela crise. E, ao mesmo tempo, temos também algumas tendências já existentes que não são específicas à pandemia, mas que são magnificadas, né, pela crise atual. Por exemplo, o surgimento de novas tecnologias, que, por um lado, trazem novas soluções para os problemas sociais, mas, por outro lado, também representam novos desafios. A gente está vendo que a introdução, por exemplo, de mecanismos de monitoramento, né, de indivíduos em países asiáticos e fora mesmo da Ásia, por um lado, parece muito promissora para rastrear e evitar o contágio, por outro lado, enfim, trazem à tona questões de privacidade e também da possibilidade do autoritarismo, que são muito preocupantes. Então, nós temos esses elementos de aceleração, mas temos também novos elementos, né? A pandemia, ela puxa o freio na globalização de uma forma sem precedentes. A gente teve a gripe espanhola de 1918, mas era um mundo muito diferente, né? Naquele momento, inclusive da Primeira Guerra Mundial, havia também uma certa globalização, inclusive as tropas, né, foram um fator muito importante no contágio, mas não há comparação para além disso. Nós hoje em dia vivemos, ou até recentemente, um mundo de interações, não apenas no plano econômico, mas também no plano político, cultural, movimento de pessoas, de ideias, de produtos, que sofreu um baque realmente sem precedentes. E eu acho que temos, então, essas duas vertentes de grandes incógnitas, né? E o que a gente percebe agora, lendo, acompanhando as notícias sobre a pandemia, é que a gente não sabe quanto tempo vai mudar. Eu confesso que eu estou bastante pessimista em relação à hipótese de uma vacina. O que eu tenho lido recentemente é que não há nenhuma garantia, mesmo que uma vacina seja desenvolvida, que a implementação, né, a adoção dessa vacina
por governos ou por indivíduos, permitam uma retomada, enfim, em certo grau, do mundo antigo tão cedo assim. Hoje mesmo, hoje de manhã, saíram artigos falando não de meses, não de 2 anos, mas num horizonte de 5 anos, para a gente poder pensar numa retomada, né? E aí, claro, isso traz à tona a questão de como e até que ponto nós de fato queremos a retomada do mundo que nós tivemos antigamente. Em relação ao Brasil, eu não preciso detalhar aqui, o embaixador, o Hussein, outros já escreveram recentemente sobre a falta de rumo, né, da política externa brasileira atual. Nós não temos uma política externa, nós temos um desmonte da política externa, o que não é a mesma coisa. E aí eu enxergo que o Brasil perde espaço político, ele não aproveita laços de cooperação, inclusive laços de cooperação sul-sul que foram construídos ao longo de décadas e que poderiam ser muito úteis, não apenas, né, nessa ideia de retomada, de reconstrução, mas num momento mais de emergência, né, na resposta humanitária. Nós temos o abandono dos princípios de universalismo e de multilateralismo, com um alinhamento cego, não apenas aos Estados Unidos, mas especificamente à figura do Donald Trump e do seu governo, o que implica numa perda de autonomia muito grave, sobretudo nesse primeiro momento da pandemia, quando temos estados concorrendo entre si por insumos básicos no combate à pandemia. E, ao mesmo tempo, fortalecendo atores subnacionais, inclusive aqui no Brasil, só que de uma forma não muito coesa. Eu torço pelo Maranhão quando ele contorna o governo federal para importar ventiladores. Eu acho que é muito difícil defender a outra postura num momento de emergência. Mas a gente não pode colocar todas as esperanças em atores não estatais ou governos subnacionais. Eles desempenham, sim, uma função importante, eu acho que isso vai crescer. Começou com o assunto da Amazônia, ganhou força com agora o momento da pandemia. Com certeza, atores subnacionais e não estatais têm que participar mais da formulação, não vou nem falar só de política externa, mas de estratégia de inserção internacional. Mas o Estado, ele ainda é o elemento constituinte das relações internacionais e da governança global, tal como ela foi estabelecida no pós-guerra. Então, é muito preocupante, né? E nós temos que buscar soluções através desses setores, juntando atores. No primeiro momento, eu acho, de forma a mitigar os danos que estão sendo causados pelo governo Bolsonaro. E, no médio e longo prazo, ao pensar uma recuperação, eu não vou falar retomada, porque eu espero que o mundo não volte ao lugar onde estava. Eu acho que todas as desigualdades e injustiças estão sendo escancaradas pela pandemia, mas ao propor soluções para um Brasil e um mundo mais justo, mais democrático e mais saudável. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Adriana. Eu queria escutar do Hussein. Você acha que seria interessante também pegar um pouco tua perspectiva aí de Harvard, como um centro de pensamento, né, de reflexão sobre o mundo. A importância relativa do Brasil mudou muito em anos recentes, né? Você teve no governo logo depois do fim da era PT. Queria entender um pouco também a tua visão mais de longo prazo, se a gente puder levantar um pouco a cabeça, né? São tempos tumultuosos, mas qual que é o horizonte dentro dessa questão das grandes transformações globais e do Brasil? Obrigado pela pergunta, Roberto. Primeiro, queria iniciar parabenizando o Brasil Office com a promoção do Brasil Dialogue do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Universidade Harvard. Parabéns, Helena, pelo teu trabalho. E a honra de estar compartilhando essa discussão contigo, Roberto, com a querida Adriana e com o melhor chanceler que o Brasil não teve o privilégio de ter, que é o embaixador Gomes Recupero. Eu começo dizendo que toda crise global ela precisa de uma solução construtiva de todos os atores que compõem o sistema. E foi assim que se superou o período do pós-guerra, como a Adriana muito bem trouxe, a necessidade da reconstrução de mecanismos que organizam
o funcionamento da ordem internacional com base em normas, leis e regras, né? Então, isso que fez com que tivéssemos uma ordem mais estável em comparação com o período anterior. Então, crises globais requerem uma solução global e não uma solução baseada no unilateralismo agressivo. Isso não constrói, não ajuda a superar as dificuldades mais prementes que hoje acometam o mundo todo. Então, a primeira análise que eu faria é que nós precisamos hoje muito mais de multilateralismo, né, do que menos multilateralismo. Precisamos muito mais da cooperação internacional como instrumento para a superação de gargalos e problemas do que a redução da cooperação internacional. E a percepção que se tem, a partir de uma perspectiva estratégica de longo prazo, é que o Brasil se encontra perdido nesse processo de reacomodação das placas tectônicas no sistema internacional. Então, o Brasil não sabe para que lado encaminhar os seus interesses, de que forma encaminhar seus interesses e como definir as suas próprias prioridades. Se já não sabia antes da crise, muito menos sabe agora no meio da crise, né? E isso, basta a gente olhar no nosso entorno geográfico, né? O entorno geográfico, o Brasil está totalmente desplugado, desconectado do que está acontecendo na América Latina, em particular na América do Sul, no meio a uma pandemia. Quer dizer, o Brasil tornou-se o não-Estado a ser seguido, como exemplo, né? Enquanto os países no nosso entorno geográfico se articulam, o Brasil está fora desse compasso de articulação. Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile procuram estimular o diálogo e a cooperação entre eles. Você vê, o Brasil está escanteado de lado, de modo que esses países também buscam se preservar e fecharem as suas fronteiras para nós. Olhando os números, quer dizer, até em matéria de saúde, a cooperação do Brasil com esses países nesse processo, ela quase que é nula, na verdade, né? Ela está muito abaixo das expectativas. Olhando, basta ver os números, quer dizer, da Argentina são 320 mortos, do Uruguai, do Paraguai são 2 dezenas, olhando o Chile, mais ou menos 350. Então, os números são muito baixos. Se olharmos do lado brasileiro, está com quase 12 mil mortos, tá? Então, há algo errado nisso. E, além do mais, se a raia do multilateralismo, isso não quer dizer que nós temos que subscrever tudo que se decide no sistema multilateral, muito pelo contrário, mas é o lugar em que nós conseguimos defender ao menos os nossos interesses e aonde conseguimos participar da modulação dos processos decisórios daquilo que nos interessa. Ao a gente secundar uma visão muito particular do governo Trump, que não é do governo Obama, o governo Obama não trabalhou para o desmantelamento do sistema multilateral, né? O governo Trump é quem trabalha para o desmantelamento do sistema multilateral. Quer dizer, secundar essa percepção, ela não atende aos nossos interesses, ela atende ao interesse daquele que é mais forte, não daquele cujos recursos de poder são um pouco mais limitados. Portanto, Roberto, eu penso que estamos à deriva. Mais do que estar à deriva, procura-se fazer um desmonte, como a Adriana bem colocou, de uma forma nefasta, de uma forma que não condiz com os nossos interesses. E o grande problema no momento é que nós não sabemos quais são os interesses reais do Brasil e que se pretende defender e de que forma. Portanto, essas seriam as minhas considerações preliminares. Embaixador, passo a palavra para o senhor e acho que seria interessante discutir também esse ponto que o Sen fez por último. Quer dizer, uma perda de espaço relativo do Brasil, as mudanças na ordem internacional são ruins para o Brasil e, ao mesmo tempo, há uma crise, diria, sistêmica do nosso projeto de inserção internacional e que antecede até a nova república. A gente vê cânones da coisas como a autonomia do Brasil nas relações internacionais. Qual que é o horizonte em 6 meses, 1 ano? O que pode acontecer com o Brasil nesse turbilhão todo?
Muito obrigado. É um prazer participar deste debate. Para mim foi uma vantagem ouvir tanto a sua introdução, que eu achei extremamente útil, aquela ideia da convergência, da coincidência das crises, a apresentação bastante global da Adriana e agora do Hussein, que me dispensam de repetir esses pontos que já foram assinalados aqui, né? Eu gostaria apenas, talvez, de realçar uma ou outra coisa, né? Transformações. Até agora, como ficou claro, sobretudo da exposição da Adriana, tem havido mais continuidade do que ruptura com as tendências que existiam antes, né? Todas essas tendências, baixa do nível de cooperação, crise do multilateralismo, competição estratégica Estados Unidos-China, enfraquecimento da globalização, das cadeias globais de produção, tudo isso já vinha de alguns anos antes, né? E tem sido reforçado pelo impacto da pandemia. Ainda é cedo para dizer se essa pandemia terá um poder suficiente de transformar de uma maneira mais profunda e duradoura o sistema internacional. Tanto a grande macroestrutura das relações entre os Estados, como o sistema econômico e comercial, tal como ele opera. Eu tendo a ser um pouco cético sobre isso, né? Embora essa epidemia tenha características novas, como a Adriana também lembrou, né? O mundo de 18 não é o mesmo de hoje, houve outras pandemias na história que tiveram um impacto até mais devastador em termos de vidas humanas, né? A peste negra do século XIV custou 1/3 da população europeia, em alguns lugares até mais da metade, 3/4, né? No entanto, ela não mudou nem o sistema político, as rivalidades que havia então, que foram até acirradas, né? É a época da Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, né? Nem alterou o rumo da evolução do incipiente capitalismo de então. E isso por uma razão que em história nunca se deve perder de vista. Todo o acontecimento histórico deve ser julgado pela dimensão do tempo. Ele é de curto prazo, é de médio ou de longo prazo. Os acontecimentos de curto prazo, por mais poderosos que sejam, são limitados no tempo. Eles são fenômenos de conjuntura, enquanto que só mesmo as tendências seculares, as que duram muitos e muitos anos e décadas, é que normalmente conseguem alterar a inércia do sistema internacional, tanto político como econômico. Um exemplo que eu tenho procurado mostrar é que uma pandemia, em geral, dura quanto? 6 meses, 9 meses, 18 meses, ninguém sabe. Agora, uma tendência como o aquecimento global está aí para ficar, né? Ela vai ficar muito tempo e nós vamos continuar a ter todos esses efeitos. Então, eu creio que ainda é cedo, nós não sabemos quanto tempo ela vai durar. Até agora, como eu disse, eu não vi nenhuma transformação importante, são apenas acentuações de tendências, né? Agora, existe um aspecto que de fato é novo e que pouca gente tem salientado, talvez por ser óbvio, né? Esta é uma pandemia que vai coincidir com uma eleição decisiva no país que é o mais importante do sistema internacional, tanto política como economicamente. Isto é, o fato de que a pandemia, de uma forma ou de outra, deve ter um impacto sobre as eleições americanas. Nós também não sabemos qual será esse impacto. Eu fico a imaginar que, se da pandemia, em parte, por outras razões,
ocorrer uma não reeleição do presidente Trump, isso terá, de certa forma, mais impacto que a própria pandemia. A mudança do governo americano, ainda que não represente uma solução a todos esses problemas que já vinham de antes, pelo menos possibilita um grau maior de previsibilidade, de racionalidade. Um governo democrata, eu imagino que teria uma atitude mais normal em relação à cooperação internacional. Basta dar um exemplo, né, que mostra o contraste que fazem as personalidades. Na crise da Ebola de 2015, o governo Obama foi decisivo, fundamental. Ele despachou equipes de médicos, enfermeiros, gente do Exército. Os Estados Unidos gastaram quase 4 bilhões de dólares para conter a pandemia do Ebola na África. E foi decisivo em conseguir isso. É mais de 90% do que se gastou. Veja o contraste com o atual governo, que suspendeu a contribuição ao OMS. Portanto, não se deve subestimar a importância que teria uma mudança de governo nos Estados Unidos. Ao contrário, se o presidente Trump, apesar de tudo, se reeleger, eu vejo com muita apreensão o futuro do mundo, né? Porque todas essas tendências que a Adriana muito bem realçou, o Sen também, vão permanecer, e a única esperança será a imprevisibilidade do comportamento de Trump, que pode ir tanto para um lado pior como um lado talvez melhor. Agora, para terminar a minha participação nesse início, eu gostaria apenas de reforçar o que os meus 2 colegas disseram e o que você havia dito no início. Quer dizer, no meio dessa crise mundial, o Brasil dá pena, né? Dá comiseração. Um país que antes, nas grandes questões, era sempre muito proativo. Ele não tinha nem poder militar, nem poder econômico, mas ele tinha o poder de formulação diplomática, né? Era um país com uma diplomacia muito imaginativa, que tomava iniciativas, propunha coisas, desde a Operação Pan-Americana até inúmeras iniciativas que nós tomamos no sistema mundial. Isso desapareceu por completo, né? E desapareceu por quê? Não só por causa do desmonte, como se disse, mas por um problema até mais profundo, né? Nós todos aqui nesse debate partimos de uma visão da realidade que é uma visão predominante de qualquer pessoa que olha o mundo e reconhece o que está acontecendo. Ora, o governo brasileiro vê um mundo diferente do que nós vemos. O nosso chanceler, olhando este mundo, ele não vê nada disso que nós aqui dissemos. Ele vê uma conspiração contra a tradição judaico-cristã conduzida por forças obscuras, né? Como o globalismo da ONU, o climatismo, como ele chama, né? O maoísmo da China. Então, nós partimos de visões da realidade inteiramente diferentes. O governo brasileiro não tem nenhuma condição, hoje em dia, de intervir na realidade, porque ele tem uma visão do mundo que não existe, é um mundo virtual, um mundo de uma seita, né? Do que nos Estados Unidos chamam lunatic fringe. Então, é uma coisa para ser discutida num hospício, né? Com alguns médicos psiquiatras, talvez, mediando o debate, né? Então, a partir disso, é óbvio que os resultados são esses desastres que nós estamos vendo, né? E apenas para concluir, retomando o ponto que você iniciou, Roberto, da coincidência das crises, eu vejo apenas uma saída a curto prazo e não tenho feito segredo da minha posição. Eu acho que é indispensável, quanto antes, afastar o presidente da República, por meios legais e constitucionais. No meu entender, motivos legais já os houve de sobra.
ao longo desses 14 meses, culminando com esses últimos. Eu não vou entrar em detalhes, eu acho que isso só não ocorreu porque falta vontade política. Falta vontade política, há medo, porque não se sabe a atitude dos militares, porque ainda há uma facção fanática que apoia o presidente, mas sem o afastamento dele, eu não vejo, confesso a você, nenhum propósito útil num debate do que deveria ser a política externa brasileira, porque não vai haver, simplesmente. Né? O afastamento do presidente não significa uma panaceia, porque, como você também muito bem disse, e eu concordo plenamente, a crise do sistema político brasileiro, e eleitoral e partidário, é muito mais profunda. Vem de antes. Né? O Bolsonaro, de certa forma, é um sintoma, é o último sintoma dessa crise. E é claro que nós, depois de enfrentarmos os problemas de curto prazo, temos que enfrentar os problemas de raiz, né? As reformas do sistema partidário, das eleições, do Congresso, etc. Mas eu diria, como se diz em filosofia, que o afastamento do presidente e do governo é a pré-condição da possibilidade de qualquer coisa. Não é possível ter nem sequer uma visão do que se poderia colocar no lugar enquanto nós estivermos, infelizmente, sob o império desse governo. É uma situação única no mundo e eu diria que essa é que é a prioridade número 1. Se isso não acontecer, como aparentemente não parece que vai acontecer a curto prazo, o que eu vejo é mais sofrimento, mais dor, mais destruição. Porque nós precisamos ver até que ponto a sociedade brasileira pode aceitar sofrimento adicional sem chegar a essa conclusão, que é óbvia, que o rei está nu, que é preciso mudar o governo. Infelizmente, certas experiências até próximas de nós, como a Venezuela, mostram que a capacidade que um governo tem de se autodestruir e destruir o país é quase infinita. O Maduro está no poder há 7 anos, desde que morreu Chávez, né? E ainda o país continua sendo destruído. Já quase 5 milhões de cidadãos deixaram o país. Eu não sei, no caso brasileiro, acho que ninguém sabe, qual será o ponto em que nós chegaremos àquilo que os americanos costumam dizer o ponto ótimo da crise. Isto é, o ponto além do qual ou nós mudamos ou então a coisa entorna em definitivo. Obrigado. Vou colocar uma pergunta para o Hussein. Hussein, 6 meses atrás tinha um certo discurso no Brasil, a gente via, eu diria, do establishment de relações internacionais, que era mais ou menos o seguinte: a gente olha o projeto internacional do governo Bolsonaro, existe uma parte dominada pelo Ministério das Relações Exteriores e alguns outros ministérios, que é do antiglobalismo e disso que o embaixador estava discutindo, dessa teoria da conspiração geral, mas havia uma outra parte que era de modernização econômica ligada à agenda de reformas do Brasil, de inserção internacional com base na abertura do comércio, ascensão à OCDE. Eu queria escutar de você sobre essa outra parte, porque você teve no governo quando o Brasil decidiu formalizar a candidatura ao OCDE como secretário de Assuntos Estratégicos, e muito dessa agenda de liberalização do comércio também antecede ao governo Bolsonaro, e eu diria que ela começou no imediato pós-Dilma, né? E agora tem uma notícia recente, quer dizer, Roberto Azevedo vai sair da OMC como diretor-geral da OMC. A nossa ascensão ao OCDE parece muito incerta, na melhor das perspectivas, e a gente vive uma crise de protecionismo a nível global sem precedentes, né? Como que você vê essa outra metade, diria, mais da agenda Paulo Guedes, etc., e qual que é o futuro disso para o Brasil? Muito bem. Eu diria que é o seguinte: para a agenda do Paulo Guedes, para ela funcionar,
ainda que o tema OCDE não tenha sido no governo anterior um consenso total e pleno entre todas as pontas, acabou prevalecendo uma decisão de Estado de ingressar com o pedido de acessão. E, obviamente, que o processo de acessão vai levar muito tempo, e boa parte do que preconiza a OCDE, na verdade, o Brasil já tem internalizado em seu direito, em seus modelos regulatórios, em seus compromissos. Mas não vou entrar no debate se a entrada não é boa, porque, obviamente, tem uma difusão de opiniões sobre isso. No tocante à agenda de abertura econômica e a agenda liberalizante, para que a agenda do Guedes pudesse funcionar a contento, o governo precisava ter uma diplomacia muito bem encaixada com essa agenda. O problema grave, a chave da questão, é que você tem uma agenda e você tem um modelo de formulação diplomática que ele não se encaixa com essa agenda, né? Então, como você vai evoluir para um processo de abertura comercial, cujo qual você tem conflitos que você gera com a China e com a Ásia, você tem conflitos que você gera com a Europa, você tem conflitos que você instala na sua relação com o Oriente Médio, você tem conflitos e assimetrias, divisões em sua própria região. Então, portanto, essa agenda liberalizante e agenda que o governo pretendia implementar, que, em certa medida, alguns de seus processos foi herdado do governo anterior, como o acordo do Mercosul e União Europeia, ela precisa ter uma diplomacia, uma política externa, pelo menos, equilibrada e ciente da necessidade da construção de pontes e não da destruição de pontes. Então, a implementação dessa agenda, na minha percepção, ela se encontra prejudicada. Prejudicada pela ausência de uma diplomacia real, objetiva e concreta. E, segundo aspecto, o próprio impacto da crise sanitária mundial, ela tende a inviabilizar a implementação dessa agenda, pelo menos no curto prazo. Há de se lembrar também que tanto a accessão ao OCDE, ou tanto o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, dependem, em grande medida, também de um consenso entre os países europeus. Não basta ter o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil consiga ingressar na OCDE. O apoio dos Estados Unidos não basta, ele não é exclusivo, na verdade. Ele é mais um apoio entre tantos apoios que o Brasil pode ter de países integrantes, membros daquela organização. Então, hoje, a minha percepção é que a França e a Alemanha, eles não são favoráveis ao ingresso no Brasil, né? Por vários motivos, quer dizer, seja por sua antidiplomacia ambiental, seja por sua antipolítica de combate à corrupção, e seja por outros motivos de instabilidade econômica e política, né? E talvez pelo rebaixamento do status democrático brasileiro a uma subdemocracia, né? Então, tudo isso é importante. O acordo do Mercosul e União Europeia, ao mesmo tempo, eu tenho as minhas reservas. Primeiro, que não se sabe o que tem no acordo, né? Não se sabe o que foi assinado. Não se sabe quais são as consequências para o país. O acordo ainda não foi publicado, divulgado. E, mesmo assim, você percebe que vários países europeus deixaram claro que a ratificação do acordo ainda levará algum tempo ou não ocorrerá, pelo menos no curto ou médio prazos. Então, de forma geral, olhando para a agenda pensada ou proposta anterior ao início do governo e olhando para a política externa e o processo diplomático adotado desde o início do governo, há uma assimetria entre o que se pretende e o que se exerce. E a tendência é que o Brasil siga perdendo o seu peso gravitacional em qualquer dos sentidos. É isso que eu considero. Muito bom. Adriana, vou passar para você agora. Acho que a gente está discutindo grandes questões globais. Você fez uma referência ao nosso entorno geográfico. Vamos voltar um pouco para a América do Sul. E
eu acho que nessa lista de crises que eu fiz no começo, esqueci de falar da nossa crise do entorno regional. A América do Sul vive um momento muito difícil, o pior 5 anos em termos de crescimento para a região, segundo a CEPAL. Tive uma série de explosões de manifestação em países como Equador, Chile, Bolívia, Colômbia. E no meio disso tudo a gente tem a maior crise de refugiados da história da América Latina, que é a Venezuela, um país vizinho, com o qual a gente tem agora uma relação de quase hostilidade, rompimento diplomático, etc. Qual que é o papel do Brasil nessa região? Assim, como você analisa esse momento? E, de novo, voltando, tentando dar um ar de otimismo, qual seria a saída para restabelecer um pouco o papel construtivo que o Brasil uma vez desempenhou na região? Como que você vê essa situação? Obrigada, Roberto. Essa é uma questão chave, né, porque a gente começa a atuação do Brasil justamente a partir da região. E aqui eu enxergo 3 vertentes, 3 desafios. Vou tentar assinalar também parte da solução. Em primeiro lugar, no Brasil tem um histórico de cooperação Sul-Sul com os países, né, do seu entorno, que complicou-se com o fator corrupção, notadamente, né, através dos projetos de cooperação e infraestrutura, o que não apenas manchou a reputação do Brasil, mas também teve desdobramentos gravíssimos, inclusive prisões e, enfim, suicídio de ex-chefes de Estado. Eu acho que a gente não pode subdimensionar o impacto que essa cooperação Sul-Sul perversa, esse aspecto perverso da cooperação Sul-Sul teve, porque não apenas ela manchou o Brasil nesse setor, mas também afetou a imagem e a capacidade de atuação do Brasil em outros aspectos da cooperação Sul-Sul que são muito bem-sucedidas. E aqui eu queria assinalar a diplomacia em saúde. O Dr. Paulo Bus da Fiocruz, ele escreve muito, fala muito sobre isso. O Brasil tem um enorme histórico de projetos muito bem-sucedidos. Eu acompanhei vários, não apenas aqui na América do Sul, mas também em partes da África, em agricultura, em saúde, enfim, várias outras áreas de atuação do governo. Então, infelizmente, a gente tem 2 fatores que encolheram muito essa atuação, né? Teve esse componente que eu chamo de perverso, porque realmente ele mancha, ele cria todo um estigma e ele encerra, né, certos laços de cooperação. E, por outro lado, né, como já foi dito aqui pelo embaixador, pelo Hussein, temos uma política externa que desdenha, né, não apenas do multilateralismo em geral, né, com exceção da OCDE, onde o Brasil ainda pleiteia ser membro pleno, mas também temos esse desdém em relação à cooperação Sul-Sul de uma forma geral e aos países vizinhos, com ataques por parte do próprio presidente, do chanceler, por exemplo, ao novo chefe de Estado da Argentina, que historicamente é não apenas um parceiro essencial no plano econômico para o Brasil, mas com quem, e a gente esquece isso, sobretudo os mais jovens esquecem essa história, o Brasil tinha um histórico de rivalidade geopolítica que incluía programas paralelos de construção de armas nucleares. A construção do Mercosul, ela precisa ser entendida no contexto dessa história. O Mercosul não é apenas um bloco, enfim, o Mercosul não é apenas uma plataforma de negociação de acordos de impostos, etc., na parte comercial. O Mercosul faz parte da história de resolução pacífica de conflitos, que é muito rica na América do Sul, especificamente, e onde o Brasil sempre, ou até recentemente, desempenhou uma função de consolidação da paz, que sempre tem uma vertente econômica, mas também tem a prática da mediação e da resolução pacífica. Então, é muito grave que a América do Sul, na América Latina, de uma forma mais geral, em parte devido ao comportamento do atual governo brasileiro, seja praticamente um cemitério de organizações regionais. Esse aqui é meu segundo ponto. Primeiro, bilateral. Segundo, nós temos muitas organizações sub-regionais e regionais na nossa parte do mundo, mas são praticamente organizações zumbis. Eu não estou menosprezando o esforço enorme que diplomatas, políticos, entidades da sociedade civil têm feito para dar alguma continuidade, mas fato é
que por questões de paralisia política, divergências políticas, falta de recursos, mas falta de empenho, inclusive, por parte dos países como o Brasil, que poderiam e já, né, em outros momentos, exerceram algum grau de liderança, e não apenas o Brasil, mas enfim, a Argentina faz parte dessa história também. A Venezuela, queira-se ou não, contestava, né, e contesta esse papel de liderança do Brasil historicamente. Mas então nós temos assim uma falta de liderança que também é uma oportunidade perdida, porque o Brasil poderia, nesse momento de pandemia, exercer a sua liderança, ainda que sempre contestada, né, em concerto com outros países e outras entidades, inclusive o Mercosul. Temos também uma organização dos Estados americanos que, ao meu ver, desempenha uma função muito importante, sobretudo nas missões na Colômbia, no Haiti, e através do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um modelo interessantíssimo, inclusive serve de fonte de inovação para outras regiões atualmente, mas que também tem, né, um aspecto que gera uma certa desconfiança, porque, enfim, às vezes tem um alinhamento meio mal explicado, um pouco nebuloso. Então, temos essa sopa, né, essa grande caldeirada de organizações regionais que não estão sendo aproveitadas nesse contexto de pandemia, mesmo em que pese o grande histórico de cooperação em saúde do Brasil, que é eu acho que assim, deveria ser uma das fontes de orgulho na nossa política externa e da nossa prática, né, a partir da construção do SUS, porque isso não tem a ver só com política externa, eu diria até sobretudo, tem a ver com a força, né, dessa grande criação, que eu acho que está no cerne da nossa redemocratização, que é o Sistema Universal de Saúde, né, que precisa ser fortalecido, inclusive em função. E temos, então, uma terceira vertente, que é uma crise, de certa forma, sem precedente na nossa região, que é a implosão em câmera lenta da Venezuela, inclusive a crise de refugiados que ela gera, e que tem um impacto bastante modesto aqui no Brasil. O número de refugiados que nós recebemos é microscópico em comparação, por exemplo, com a vizinha Colômbia, mas que começa, né, a afetar também os debates e as práticas. E eu acho que o meu último comentário em relação à atuação do Brasil volta àquela questão que, né, a política externa, a inserção internacional, a estratégia internacional do Brasil, ela não depende apenas de atores governamentais. E a resposta, o acolhimento brasileiro dos refugiados que estão vindo da Venezuela, demonstra isso. Quem estava na linha de frente, logo no primeiro momento, eram pequenas organizações da sociedade civil, inclusive organizações religiosas, não apenas católicas, mas evangélicas, mormons, né? Depois entraram as Forças Armadas para dar um suporte na parte logística e na coordenação do programa de reassentamento, né, enfim, redistribui os refugiados para outras partes do Brasil. Então, você tem também o apoio das agências da ONU, que sofrem grandes ataques no discurso oficial da política externa brasileira, que, como disse o embaixador, como disse o Hussein, enxerga as Nações Unidas como uma grande conspiração marxista globalista, seja lá o que isso quer dizer, e, ao mesmo tempo, nós temos no solo uma atuação muito corajosa, muito discreta, mas muito efetiva desse tipo de agência, né? A agência Acnur, a Organização Internacional da Migração, etc. E eu acho que esse aí é um locus estratégico para a gente pensar na atuação do Brasil na região, porque é uma abordagem que reúne de uma forma bastante harmônica atores estatais, inclusive as Forças Armadas, né, que, enfim, na esfera federal optaram pelo poder, mas lá na resposta humanitária, nesse caso, estão tendo uma atuação louvável, eu diria, em geral. E temos a sociedade civil, temos também o setor privado, tem o Wizard, né, o fundador, se não me engano, do Wizard, também uma liderança mormon, e é muito raro, né, você ver esse tipo de mistura, mas a operação acolhida, a resposta brasileira a essa crise regional, no sentido de acolhimento e de prevenção do escalar desse conflito,
pode servir de modelo para um tipo de governança que nós precisamos implementar não apenas na nossa região, né, dando força às organizações regionais, mas também em nível global, onde nós sabemos que, como o Hussein disse, enfrentando desafios cada vez mais transnacionais, globais, planetários, nós precisamos de todos esses atores, né? Então, mecanismos eficazes. Concordo com o embaixador, esse governo não vai apresentar soluções, concordo com a solução proposta por ele, mas a médio e longo prazo vamos pensar em política externa mais inclusiva, retomando os diálogos do Itamaraty que foram feitos, se eu não me engano, em 2014, 2015, e que foram abortados, não levaram ao livro branco de política externa. Nós temos muitas ideias, nós temos gente muito capaz, nós temos excelentes diplomatas, nós temos uma sociedade civil corajosa e um setor privado interessado. Então, a solução está nesse modelo de vários stakeholders trabalhando juntos. Interessante. Eu estou vendo aqui que já tem algumas boas perguntas na caixinha do Q&A. Para quem quiser, já vou para elas, então encorajo todo mundo que tiver uma pergunta, por favor, mande para nós. Antes de abrir, embaixador, queria escutar do senhor também um pouco sobre essa perspectiva do nosso entorno geográfico e pegar aí um ponto que a Adriana falou, que é o estranhíssimo momento da relação Brasil e Argentina, né? Ela fez uma referência ao Mercosul e ao laço estratégico que se criou a partir dos anos 90, mas mesmo antes disso, quando havia uma tremenda rivalidade, quer dizer, tinha contato direto, os presidentes se falavam, se visitavam. A gente está numa situação que o presidente Bolsonaro nunca sequer falou ao telefone com o Alberto Fernandes. Em cima disso, um anúncio da Argentina de que não negociará acordos de livre comércio com parceiros extra-regionais. Claramente, os dois países indo em direções opostas, com toda a experiência que o senhor tem nesse assunto e de ter trabalhado diretamente na integração do Brasil e Argentina, o que se desenha e quais são os riscos, há riscos geopolíticos reais, como a Adriana mencionou. Como o senhor vê essa situação? Olha, há muito pouco a acrescentar o que a Adriana disse, eu acho que foi muito completo, né? De fato, um dos aspectos em que a política externa brasileira se mostra mais desastrosa é justamente no nosso entorno imediato, né? Porque para qualquer país do mundo, mas sobretudo um país com poder muito limitado como o Brasil, é muito importante as áreas prioritárias, né, que são, a começar, esses países limítrofes, e sobretudo a Argentina, que sempre foi e sempre será o nosso principal vizinho, né? Você não escolhe a geografia, você não escolhe seus vizinhos. Portanto, nós tínhamos construído, como ela mesmo lembrou, pacientemente uma relação extremamente positiva que está praticamente em frangalhos, né? Não desapareceu porque ainda os instrumentos, os textos jurídicos continuam válidos, né? Agora, em relação a todo o continente, o nosso comportamento é lastimável, né? Porque nós nos engajamos numa ofensiva ideológica contra países que, na verdade, se debatem com problemas internos enormes, né? Culminando com essa atitude incompreensível de retirar todos os funcionários brasileiros, diplomáticos e consulares da Venezuela. Você sabe que é um fato sem precedentes, né? Em relações internacionais, só se faz isso em guerra, quando há uma situação de guerra, né? Eu até me pergunto, dada a coincidência com aquela operação brancaleônica, né, do desembarque na Venezuela, se o Brasil, de alguma maneira, estava comprometido com essa iniciativa desastrosa e por isso é que retirou os seus diplomatas, porque, de outra maneira, não há explicação racional. Além do mais, você sabe que é um país limítrofe, né? Um país com o qual nós temos toda hora questões, né? Eu fui, durante muitos e muitos anos, encarregado da divisão que cuidava da relação bilateral com a Venezuela. Eu conheci pessoalmente todos os presidentes venezuelanos, até o Chávez, inclusive, né?
e conheci bem, estive com eles muitas vezes, então sei os inúmeros problemas que nós temos em comum com a Venezuela, até problemas da faixa fronteiriça, né? Você não pode absolutamente ficar nesse isolamento em que nós estamos, né? Mas, como eu disse antes, né, infelizmente, é uma política externa que não obedece à lógica dos seres humanos racionais. Ela obedece a um outro tipo de lógica, uma lógica sectária, lunática, né? E eu não vejo solução nenhuma enquanto esse governo persistir nessa linha. O caso da Argentina é um caso especial, né? A Argentina está agora em véspera de um novo problema da sua dívida externa. O Brasil deveria estar solidário à Argentina, tentar ajudando. Você vê que no mundo quase todos os economistas com posições mais abertas assinaram manifestos em favor de um tratamento adequado à dívida externa argentina, inclusive o professor Jeffrey Sachs, né, que fez artigos muito interessantes mostrando a necessidade de uma solidariedade com a Argentina, e nesse momento nós não estamos solidários, né? Eu só queria concluir essa intervenção, porque foi falado aqui da OCDE, né? E eu acho muito curioso esse caso da OCDE, porque é uma das inúmeras contradições do governo brasileiro. Porque o governo brasileiro é hostil às organizações multinacionais, porque, segundo ela, elas são invasivas, elas limitam a nossa soberania. Ora, não há organização mais invasiva do que a OCDE. A OCDE, além de não ser multinacional, ela é plurinacional, ela reúne apenas o like-minded countries. Eu devo dizer que eu, por exemplo, sou contra a adesão à OCDE. Nós devemos participar dos comitês da OCDE, como nós sempre participamos, mais de 20, sem ter que aderir, simplesmente porque nós não somos um país desenvolvido. E a OCDE dita regras que são regras que derivam de uma situação, de um nível de avanço econômico e social que o Brasil simplesmente não atingiu. Como dizia o Joaquim Nabuco, e escreveu uma vez no seu diário, não se fica grande dando pulos. Quer dizer, não é você aderindo ao OCDE que você vai virar um país desenvolvido. Entende? O México, que está na OCDE há muito tempo, tem uma situação tão precária como a brasileira em tudo, até nos direitos humanos, né? No entanto, faz parte da OCDE. Que diferença que faz? Então, é mais uma das inúmeras contradições do governo brasileiro. Censurar a ONU, cujo nível de interferência é mínimo, justamente porque tudo depende da adesão voluntária, em favor de uma organização que você tem que mudar a tua legislação interna para poder se conformar aos padrões de países de capitalismo avançado. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma vantagem nisso e até, quanto a isso, não vejo que haja prejuízo em o Brasil não aderir à OCDE. Quanto ao acordo com a União Europeia, eu lembro a vocês apenas o seguinte: depois que ele foi assinado, o negociador pelo Reino Unido, ainda o Reino Unido fazia parte, né, das negociações, ele teve uma frase em que, para defender a aprovação do acordo, ele disse: olha, nós nunca tivemos um acordo tão favorável a nós como esse. We got away with murder, ele disse. Quer dizer, nós conseguimos assassinar o Mercosul e we got away, ninguém nos disse nada. É esse o acordo que está aí, que estão querendo aprovar. Muito bem, a gente tem 15 perguntas aqui, várias muito boas. Eu vou tentar juntar alguns pontos e aproveitar coisas que a gente ainda não debateu. Tem duas perguntas sobre a questão dos BRICS, e eu aproveito e ensejo também para falar um pouco de China. Hussein, se você puder explicar um pouco tua visão sobre qual é o futuro dos BRICS, que era até pouco uma grande iniciativa brasileira, de uma ideia de que nós estaríamos com os grandes emergentes, e qual que é o futuro da relação do Brasil com a China, como você vê esse horizonte?
Bom, primeiro, eu acho que o Brasil tem que saber o fato de querer buscar uma boa relação e que desejaram que se busque uma boa relação bilateral com os Estados Unidos, não quer dizer que você tem que antagonizar com a China, você se distanciar da China, né? Então, isso já por si só, demonstra a falta de uma visão estratégica muito mais ampla. Eu acho que o Brasil é capaz, sim, de drenar e construir uma relação positiva com ambos os lados, maximizando e potencializando as nossas capacidades, sejam elas econômicas ou políticas. O grande problema que eu vejo é que se colocou um dilema para se executar ou para se vender uma visão de política externa, que não é uma política externa baseada em nada, é necessário criar um antagonismo desnecessário com o seu principal parceiro comercial, né? Então, primeiro, o que demonstra que a política externa é uma política externa desinteligente, para você se desengajar de uma relação com a China, cujo qual metade do que você exporta em termos de commodities é escoado para a China, você precisa buscar outros mercados. Em outros mercados, quem são os seus principais competidores? Naturalmente, os Estados Unidos e os países mais avançados da Europa. Portanto, o Brasil não tem nada a ganhar em antagonizar de forma como o governo está fazendo com a China. E eu separaria a relação do Brasil com a China da relação do Brasil no âmbito dos BRICS. Os BRICS, na minha percepção, ele tem talvez uma complementariedade mais econômica do que política, né? Até porque os países do âmbito dos BRICS, em termos de seus interesses estratégicos políticos, eles são difusos, né? Não necessariamente os interesses do Brasil são simetricamente análogos ao que os interesses, por exemplo, da Rússia, ou, por exemplo, até da China. Até em matéria doutrinária, a posição da Rússia em termos de direitos humanos, ou até da China, é um pouco diferente da brasileira. Então, existe no contexto político, no âmbito dos BRICS, existe uma dissonância de visões, né? E até os regimes políticos de cada um dos países, como ele é estruturado e como ele é assentado, também ele preconiza prioridades diferentes. Mas é um espaço, um foro interregional interessante para você debater e discutir, digamos, temas maiores da ordem internacional. No que diz respeito ao contorno comercial, sim, pode haver uma complementariedade. Mas é importante chamar a atenção de que o comércio de países intra-BRICS ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Apesar da nossa relação no âmbito dos BRICS ela ser essencialmente sedimentada na relação com a China, ela é muito, se olhar, por exemplo, a relação comercial com a Rússia era de 0,05%, ou da relação bilateral do Brasil com a Índia, ela é 0,03%, com a África do Sul ainda menos. Então, quer dizer, o BRICS não deu ao Brasil uma capacidade de expandir a sua relação comercial com os outros atores a despeito da China. Mas eu não deixo de olhar para o BRICS também, apesar das assimetrias políticas, como um foro legítimo para discutir os macro temas da ordem internacional. Tá? É um foro válido, são países, ao menos 2 deles compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Com poder de veto, então é um espaço em que nós não podemos, digamos, bater em retirada, mas precisamos saber o que nós queremos. Tentando fazer uma pequena junção ao que o Rubens e ao que a Adriana disseram ambos anteriormente, quer dizer, nós temos que... eu não vejo pessoalmente uma mudança, uma ruptura nos ditames da ordem internacional, tá? Até porque não se sabe qual é a ordem que vem por aí. Ela está balizada em quê? Estruturada a partir de quê? Então, o que eu vejo, na verdade, sim, a acentuação de tendências. Essa acentuação de tendências, se ela prosseguir, ela sim pode ensejar, possivelmente, uma ruptura nos ditames da ordem. Agora, a pedra angular desse processo vai depender das eleições americanas. Porque se você tiver
um retorno dos democratas ao poder, acho que voltamos ao status quo anterior ao governo Trump. Isso é importante ser dito, até porque o próprio governo Obama ele procurou fortalecer, em certa medida, as ações multilaterais dos Estados Unidos. Vamos pensar, por exemplo, no acordo nuclear iraniano, como ele foi construído em parceria com o P5+1. Então, eu penso que, ao fim e ao cabo, temos que ser prudentes. Eu acho que não se pronuncia, na minha percepção, uma ruptura, sim, uma acentuação de tendências, e eu acho que o Brasil hoje deveria, ao menos, ter cautela para como pretende recanalizar suas prioridades. Há de se lembrar que esse atual governo ele enfraqueceu de forma desestratégica o Foro dos BRICS realizado em Brasília no ano passado. A Conferência dos BRICS foi realizada em Brasília e o governo trabalhou literalmente para desaguar a agenda, né? Para evitar que haja denominadores, digamos, comuns entre os países membros, no sentido de mostrar a sua lealdade a um alinhamento automático que parece muito mais uma subserviência do que em si um alinhamento. Ótimo, eu estou aqui com um grave problema, que temos várias boas perguntas e apenas mais 6 minutos. Então, eu vou juntar algumas. Tem uma ótima pergunta do embaixador Everton Vargas aqui, por exemplo, que acho que vai um pouco na linha do que o embaixador Recupero tinha falado, sobre como uma abertura comercial à crítica pode levar a prejuízos grandes, sobretudo à indústria brasileira. Mas eu tenho algumas perguntas, vou tentar concluir aqui que o maior tema, o tema de maior curiosidade aqui, Adriana, queria ir para você, é sobre um pouco essa ideologia ou a instrumentalização do Itamaraty para uma agenda de populismo, um discurso populismo, como isso cresceu fortemente e como, em boa medida, a diplomacia virou algo essencial para o governo Bolsonaro. Acho que seria interessante escutar de você como você vê essa situação. Por que Bolsonaro é tão preocupado com Estados Unidos, Venezuela e outras grandes questões internacionais? E também há uma questão aqui sobre o Itamaraty nos anos Dilma. E um pouco, eu coloco, a questão não fala explicitamente isso, mas será que não havia uma crise da política externa desde antes, se cozinhando, uma fragilização do Brasil já nos anos Dilma? Claro, completamente diferente do que a gente está vendo hoje em dia, mas a política externa perdendo espaço dentro da agenda do governo brasileiro? Obrigada. É uma excelente pergunta. Eu começo dizendo que o tipo de alinhamento cego que a gente vê da atual política externa, entre aspas, brasileira ao governo Trump é, no fundo, uma baita falta de criatividade, né? Porque quando você não tem suas ideias próprias, você busca ou um aliado específico, ou um super-herói, ou alguém que você possa bajular em troca de benefícios concretos, o que, aliás, não tem ocorrido, como o embaixador já mencionou. Enfim, esse pleito junto ao CDE não depende, o Hussein também mencionou, apenas do aval dos Estados Unidos, do apoio do governo Trump, senão que de uma série de fatores. E mesmo no plano comercial, vemos ali resultados enfim, muito mixos, né, misturados, apesar de um certo esforço nessa área por parte da ministra Tereza Cristina, que acho que é de facto ministra das Relações Exteriores quando se trata de assuntos econômicos na área comercial. Temos uma visão lunática do chanceler, que posa em frente a quadros louvando as vitórias dos cruzados sobre os muçulmanos. Ao meu ver, houve em determinado momento uma tentativa de culpar, né, de construir um inimigo, né, por exemplo, em torno do migrante, inclusive do migrante sírio. Isso não colou, né, isso é bastante comum hoje em dia, infelizmente, em várias sociedades da Europa, no próprio Estados Unidos, onde o Trump ele promove esse discurso de construção do inimigo. Então, assim, o grande
problema dessa extrema-direita, do ponto de vista ideológico, é identificar claramente o inimigo. Depois do migrante veio a Venezuela, né, talvez até desde o início, o próprio chanceler esteve a favor do Brasil apoiar uma eventual intervenção, que talvez já tenha, né, pelo menos alguma tentativa, né, mal sucedida ocorreu há uma semana, mas naquela época falava-se de usar a Amazônia brasileira para, permitindo que tropas norte-americanas atravessassem território brasileiro, né, rumo à Venezuela, que seria, né, o grande satanás da política externa brasileira. Isso não deu muito certo porque os águias, o John Bolton e outros norte-americanos que eram muito a favor daquela intervenção perderam a influência, né? E, enfim, o Trump voltou-se ali para o Oriente Médio e outras questões. Então, a extrema-direita, inclusive na sua vertente de política externa, de desmonte da política externa, está sempre buscando um inimigo. E aí ela começa a inventar esse grande fantasma do comunismo no Brasil. Eu não sei onde está enfiado esse comunismo, talvez em alguns nichos do Twitter, mas fora isso, eu acho que isso é clássico, né? E no fundo, como o embaixador falou, tem um fundo de medo. Há pessoas que têm essa visão completamente fora da realidade, elas partem de um lugar de pavor perante as grandes mudanças pelas quais o mundo está passando. Não apenas o Hussein usou uma expressão que eu gosto muito, das placas tectônicas, né, que estão se reacomodando, mas também as mudanças sociológicas, o fato de que, né, mesmo no Brasil, que é muito primitivo em termos de inclusão social, né, no Brasil as mulheres, os negros, os indígenas e outras populações têm sido historicamente marginalizadas, não estão representadas, inclusive, na nossa política externa, né, apesar de valentes esforços por parte de alguns grupos de diplomata. Então, nós temos essa tentativa, né, que é em parte liderada pelo atual chanceler, que é uma visão do homem branco, temeroso, acuado, pavoroso, que os seus privilégios no mundo sejam retirados. Eu acho que a explicação não é apenas ideológica, ela é quase que uma psicologia social. E, infelizmente, pela falta de criatividade, de sugestões, ideias propositivas, cai-se nesse alinhamento cego em detrimento de tantas outras áreas de atuação histórica do Brasil, inclusive contando com um corpo diplomático que está entre os mais profissionais e competentes do planeta. Então, assim, é uma desidratação da política externa que, infelizmente, vai demorar bastante para ser reconstituída e aprimorada no mundo, não apenas pós-pandemia, mas pós-Bolsonaro. Ótimo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a todos os presentes, agradecer a Helena também pelo convite, moderar, uma grande honra e um prazer. Eu acho que a gente discutiu temas duros e uma realidade muito difícil para o Brasil, mas também pontos de esperança. E eu queria terminar o painel on a positive note, como se diz aqui nos Estados Unidos, onde eu estou. Quer dizer, existe uma resistência a esse projeto de desmonte. O Brasil é um país, uma economia continental, a terceira maior democracia do mundo, e acho que há recursos de resistência e de se encontrar novamente o nosso lugar no mundo e tomar um mundo melhor, mais saudável, mais seguro, mais desenvolvido, menos desigual, e tomara que nós possamos, como brasileiros, contribuir para que isso aconteça. De novo, obrigado a todos pela participação e que tenhamos novos momentos para fazer esse tipo de reflexão juntos. Obrigado. Obrigado a todos também pelo tempo de vocês, pela generosidade e disponibilidade de conversar com o grupo de participantes. Agradeço a todos os participantes também, foram 200 pessoas que ficaram aqui para essa conversa, e tudo indica que precisaremos organizar outras conversas, Hussein. O tema tem muita coisa a ser debatida, a ser conversada, então vamos ver aí o que o futuro nos traz e quais são os outros diálogos que vamos organizar. Muito obrigada a todos, até logo. Muito obrigado, um prazer. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.